Olá, eu vou fazer esse vídeo hoje falando um pouco de um resumo assim do que aconteceu na minha vida nesses 365 dias e que, eu falo da cura da minha alma, né? Deus cura a alma, Deus curou a minha alma. E aí eu vi que 5 versículos resumem tudo que Deus fez na minha vida em tão pouco tempo e tantas coisas, sabe, que mudaram na minha vida. Um é que eu concluí uma coisa que eu sempre falava de boca, é que Deus é bom o tempo todo. Gente, isso é verdade. Deus é bom o tempo todo. E eu vejo isso hoje, porque é fácil falar, né? Mas viver é outra história. Eu vejo isso hoje porque quando Deus fala um não, por exemplo, é porque Ele está te poupando de uma dor, porque Ele sabe que é bom para nós, então Ele está te poupando. E às vezes a gente quer uma coisa que Deus está falando não, né? Às vezes Ele demora a entregar uma coisa porque não está na hora, a gente não está preparado. Se a gente receber aquilo, a gente vai desperdiçar, não vai aproveitar, vai atrapalhar em outras coisas que a gente conseguiu, né? É igual o dinheiro mesmo, né? Se ele vier na hora errada, ele vai atrapalhar outras coisas, né? E então eu fecho a minha história hoje, né? Claro que eu tenho muita coisa para aprender, ixi, mas eu fecho ela com isso. Deus é bom o tempo todo. Hoje eu entendo que Deus é bom o tempo todo. Ainda vejo nos dias difíceis que é difícil às vezes entender, mas nós não temos que entender, nós temos que obedecer. Isso também é difícil, mas Ele é bom o tempo todo, né? Mas assim, se fosse a Valquíria que estivesse falando há um ano atrás, eu ia pegar, na verdade, Deus falou para mim o seguinte, que Jesus veio para os doentes. Jesus não veio para os sãos. Não, Deus mandou Jesus pelos pecadores, pelos doentes, né? Então, Jesus veio para mim. Primeira coisa que eu tinha que saber. Você que está aí triste, você que está aí, sabe o que fazer, quer morrer. Você não vê saída para nada. Jesus veio para você. Jesus, ele veio para te ajudar. E ele está aí do seu lado. Ele está estendendo a mão para te ajudar. Ele está com os braços abertos para te abraçar. Ele está só te esperando você querer. Aí você, ai, mas eu quero, quer mesmo? Então fala. Porque tem um outro versículo que está em Salmos que diz assim: Deus cura os corações quebrantados e sara as feridas. Então, Jesus está querendo abraçar quem está com o coração quebrantado. E o coração quebrantado é aquele coração que está pedindo socorro. Mas não é pedindo só pensando, não, com orgulho, não. É pedindo de boca. Jesus, me ajuda, me salva, eu não consigo, eu não posso. É você ser humilde, é você reconhecer que tem alguém maior, que é poderoso, que pode tudo, que cura e sara as feridas. Ele está de braços abertos para receber os doentes, os pecadores.
para ajudar, curar, sarar. Presta atenção, Deus não gosta do pecado, mas Deus ama o pecador. Deus não gosta do erro, mas Deus ama a pessoa. Entende? O que você fez não importa. Eu congrego numa igreja que quando acontece um milagre, a pessoa vai contar, né? E aí ela conta como ela era e o que aconteceu e ela agradece. Ninguém pergunta por que que aconteceu. Ninguém pergunta assim, por que você cometeu esse pecado? A pessoa fala, por exemplo, eu sou viciada e eu fiz esse propósito, ou eu ouvi essa palavra, ou eu tomei essa água orada e Deus me curou. Aí ele vai lá e fala, Jesus, obrigada. É isso. Sabe por que ninguém pergunta? Porque Deus não pergunta. Deus não quer saber o que você fez, Deus quer saber o que você vai fazer de agora em diante. Lembra da mulher pecadora que foi pega em adultério? Ela ia ser apedrejada. Jesus estava sentado no chão. E aí eles falaram com Jesus, ficou, e agora? Nananã, né? Ia apedrejar ela, porque ela foi pega em adultério. E aí Jesus falou só assim, atire a primeira pedra quem não tem pecado. E depois falou para ela, vá e não peques mais. Ele não perguntou, não. Ele viu o coração dela quebrantado. E ele falou, perdoou, falou para ela ir, não errar mais. Então, é isso que Jesus está pronto para fazer. Ele está aí pertinho aí. E eu estou te contando, ele te quer, porque você está doente, você está machucado, você está ferido, você está sentindo dor por conta de um erro que às vezes nem te contaram uma mentira e você está acreditando. E ele está aqui, ó, tô aqui. Fala aí. E o que mudou a minha vida, gente, a minha virada de chave, foi um dia que eu assisti uma pregação, que eu nem sei se eu assisti uma pregação, mas que eu me lembrei o seguinte. Deus chegou para um mendigo e cego e falou assim, o que queres que eu te faça? Jesus sabia da situação todinha dele, mas perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele falou, eu quero voltar a ver. Jesus podia ter curado ele, Jesus podia ter curado de dado dinheiro para ele, podia ter cuidado para ele enxergar e dado dinheiro. Mas Jesus quer saber de nós o que a gente quer. Eu tinha uma lista de coisas que eu queria pedir para Deus, que eu precisava. Deus também quer saber, quer que eu penso, raciocino, não vai cair do céu. Ele vai me dar, mas eu preciso pensar o que eu quero, o que é prioridade dentro de tudo que eu estou sentindo. O que agora é importante ele entregar para mim. Então você tem que falar com Deus, conversar. E conversar com Deus não é falar palavras bonitas, não é falar com o que você sente, o que você precisa, o que você quer. Reconhecer que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que Ele é forte. Ele é seu pai, Ele te quer. Ele quer ser seu pai. Ele quer que você escolha Ele, ao invés de você escolher as coisas do mundo. Mas isso aí é outra coisa também. Que Deus quer a gente do jeito que a gente está. Ele vai ajudar a gente a mudar. Você não tem que estar todo preparado, certinho, não fazer nada errado para ir na igreja. Então não precisava ter igreja. A igreja é para os pecadores, a igreja é para os doentes, a igreja é para quem precisa, a igreja é para quem reconhece que precisa de ajuda, a igreja é para quem tem um coração quebrantado ou para quem reconhece que precisa ter um coração quebrantado.
E isso é constante, porque o nosso crescimento, a nossa mudança é constante, porque nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos pecadores todos os dias. Principalmente quem conhece a palavra, porque você se torna servo. E servo não tem escolha, servo tem que obedecer a Deus e obedecer a palavra. Só que isso tudo vai acontecer com o tempo, com Deus te ajudando, Deus te dando força, te mostrando que você tem que mudar, a transformação que você precisa. E Deus está acessível para todos, é só querer. Então, essa foi a virada de chave para mim. Quando Jesus falou, Valquíria, o que queres que eu te faça? Estava à disposição para fazer para mim qualquer coisa que eu quisesse. Eu queria me conhecer, queria me cuidar, aprender a me posicionar, me proteger, me defender, a ser a Valquíria que ele planejou. Que ultimamente eu tenho orado muito isso a Deus, uns 2 anos. Senhor, eu quero ser quem o Senhor planejou. Eu não quero viver o meu eu, não quero viver as coisas do mundo. Eu quero ser a pessoa que o Senhor planejou para que eu fosse. E aí as coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Vocês acham que a minha vida é um dia, um ano? Não, a presença de Deus, não, é muito tempo buscando. Há pouco tempo que eu aprendi a ser verdadeira com Deus. Quanto tempo que eu oro e que me caiu a ficha para eu ser verdadeiro com Deus. Quando isso aconteceu? Quando Deus falou, quando eu descobri uma coisa que eu vivia em pecado desde criança, eu não sabia que era pecado. Eu descobri e falei, meu Deus, eu preciso me livrar disso. Só que eu não conseguia me livrar. Eu pedia a Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Só que era uma coisa boa. No fundo, eu não queria. Sabe quando eu consegui? Quando eu fui sincera com Deus, fui verdadeira. Falei, Senhor, eu não quero. Me ajuda a querer. Me ajuda a querer, não querer isso. Para eu te pedir para o Senhor me curar disso. Pouco tempo. Tem poucos anos que eu ajoelhava e um dia eu falei, Senhor, eu ajoelho, eu oro, eu falo com o Senhor, mas o Senhor está tão longe de mim, eu sinto que o Senhor está muito longe de mim. O Senhor não está dentro de mim. Por que o Senhor está longe de mim? E aí Deus foi me mostrando que Ele estava dentro de mim sim, o que eu tinha que fazer, foi me ensinando. Então tudo é uma conquista. E a minha conquista agora é me cuidar, me conhecer, e é o que tem acontecido. E porque eu tenho vivido essas palavras que Deus tem me entregado. Então eu procuro refletir essas palavras e entender, ou às vezes depois me cai a ficha, igual isso, Deus é bom o tempo todo. E isso é muito maravilhoso, saber disso, saber mesmo, né? Falar, né? Ouvir, não é falar para os outros, né? Que a gente quer falar muito para as pessoas, mas viver mesmo que é bom, né? O negócio é complicado, né? E às vezes, gente, o que acontece? Você pede, então Jesus chegou para mim, então umas experiências que eu vivi, em resumo. Jesus chegou para mim e falou, o que queres que eu te faça, Valquíria? Aí eu tinha uma lista, aí eu tentei ser inteligente, né? Nossa, vou escolher uma, já que uma coisa, né? Eu vou escolher uma que dá para resolver outras, ou que resolve muitas dores. E às vezes eu não sabia o que pedir, porque eu não sabia nem o que eram os sentimentos. Aí eu pedia para ele, o que eu peço? Aí ele me falava. Aí eu pedia. Só que aí você tem que estar preparado, gente, que quando você pede uma coisa, pode acontecer o seguinte, que eu presenciei e senti. Às vezes, em cada coisa que eu pedia para Deus, me curar, resolver para mim, me mostrar, que pode doer, você pode precisar lembrar, às vezes demora ou às vezes é rápido. Então pode ser que venha doer.
Em mim, por exemplo, doeu quando eu estava colhendo alguma coisa que eu plantei. Então, às vezes é um processo, demora, porque eu preciso compreender aquilo. Aí dói, né? Porque eu tenho que colher. E às vezes isso é necessário para você não fazer aquilo de novo. Porque Deus está vendo que aquilo não está plantadinho ainda, sabe? Deus sabe que se acontecer aquilo de novo, a gente vai falhar. Então aquilo tem que estar bem certo, para que quando vier a te ofertar aquilo de novo, você não ceder. Então você precisa passar por um processo. E aí esse processo às vezes dói, né? Ou às vezes é uma coisa que você tem que lembrar. Então você tem que se esforçar para lembrar, pedir a Deus para te lembrar. Igual várias coisas da minha infância que eu lembrei. No vídeo anterior eu falei do lixo, né? Que eu cresci me achando um lixo por causa de uma mentira. E aí isso me trouxe várias consequências. Então eu tive que lembrar disso para eu poder resolver outras coisas e pedir a Deus para solucionar isso, me dar a cura dessas feridas. Então eu tinha que lembrar e às vezes demorava para eu lembrar, eu ficava confusa, não queria lembrar, né? Mas às vezes a gente precisa lembrar para resolver. E às vezes a gente lembra e tem que ir lá resolver, pedir perdão, ou tem que perdoar, e dói, mas tem que fazer. E quando você perdoa ou você pede perdão, gente, faz bem para você. É um alívio. Né? Eu já falei do perdão em outros vídeos. E às vezes, né, é rápido e às vezes é um processo, né? Precisa acontecer outras coisas, ou precisa de tempo, ou precisa de um momento, ou precisa de um encontro. Então a gente tem que ter paciência, tem que acreditar, tem que colocar na mão de Deus e esperar. E você tem que ficar atento, porque ele vai te dar um sinal de alguma forma. Vai te mostrar, alguém vai te falar, você vai sentir no seu coração, ele vai falar com você de alguma forma. E tem coisas que é muito rápido. E tem coisas que você vai pedir e que ele já fez. Ele já te curou, você só não percebeu. E aí você vai perceber. Eu ganhei de presente de aniversário um monte de coisa assim que eu percebi que Deus tinha me curado. Mas muita gente, eu não conseguia nem assim enumerar. Eu já falei disso num vídeo, foi fantástico. Nossa, foi um alívio. Eu me sentia livre, eu queria voar de tantas dores, tanto peso que saiu, paralisia que eu tinha, dúvidas, culpa, incerteza, nossa, tristeza, amargura. E aquilo acabou tudo num dia só. Eu falo disso num vídeo. Né? Então, é isso. Você pede, você tem que estar atento, observar e esperar. Porque ele vai fazer. E ele não erra. Ele não erra. Se tem uma coisa que Deus não faz, é errar. Então, você está colocando o seu propósito, o seu pedido na mão de quem não erra. E que ele sabe como faz e sabe a hora de entregar. Ele não vai vacilar. E, gente, ele te ama mais do que você mesmo. Ele te ama mais do que essa pessoa aí que você está achando que te ama. Ou que você está esperando que te ama. Que te dê alguma coisa. Deus é um amigo. Quer segurar na sua mão. Ele está do seu lado o tempo inteiro. E ele é o poderoso. Ele pode tudo. Mas ele faz na hora certa. Porque ele conhece nós mais do que nós mesmos, né? Ele é um pai, né? E
E aí eu fecho com o versículo: conhecereis a verdade vos libertará. Que foi o meu fechamento até então, hoje, claro que eu tenho muita coisa para aprender, de que a verdade, ela tem que ser soberana na minha vida. Eu vejo que tudo que eu vivi, que me machucava, que me doía, era mentira. Que alguém que eu confiava que me contou, mentira que eu mesma me contei, coisas que eu criei uma ficção daquilo e acreditei, e coisas que me falavam que era mentira, que eu sabia que era mentira e que eu não sabia me defender. Então eu vivi uma mentira, eu vivi dores de mentira. E que tem passado porque eu tenho conhecido a verdade, vivendo dessa forma que eu falei aqui com vocês. Foi exatamente assim que eu vivi esse último ano, fazendo isso aqui. Simples assim. Simples dessa forma. E funciona. Funciona. Eu era uma pessoa atolada em dores, em lágrimas, choro escondido. Porque eu achava que não tinha direito nem de chorar. E hoje eu vivo a felicidade, a paz, me posicionando, aprendendo, lutando. E não existe, gente, vitória sem luta, que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo. O que que significa vencedor? Vencedor é quem vence a dor. Então, quando você luta, tem dor. E quando você vence a dor, você ganhou. Então eu tenho vencido as mentiras e eu tenho vivido as minhas mentiras. Eu sou responsável por mim mesma. Me contaram mentiras, eu acreditei. Então o problema não é quem me contou, não é o que contaram. A questão é que eu acreditei na mentira ou tenho tentado acreditar, porque eu vi no fundo que eu não acreditava nas mentiras. As mentiras me eram impostas porque eram pessoas que eu confiava, que me levantava dúvida. Poxa, essa pessoa me ama, ela está falando isso? E por conta das circunstâncias, de um conjunto de dores, eu não sabia me defender. Ou eu ficava em dúvida, ou eu não falava, ou eu não chorava, ou eu não me expressava, não gritava, não desistia. Porque tem coisa que a gente tem que desistir. Tem coisa que não tem jeito. E que a gente vai tentando. Eu fui dessas. Às vezes, a gente tem que desistir para ainda haver esperança de algo acontecer. Eu esgotei todas as possibilidades. Será que eu deveria ter feito assim? É falta de limite. A gente tem que saber o limite das coisas. Porque ainda talvez haja esperança. Ainda tenha que ser feito. Porque eu fiz tudo o que eu podia. Realmente, eu fiz, estou de parabéns. Mas muitas coisas eu fiz errado. Então eu podia ter feito tudo que eu podia, mas ter feito algumas certas. Quem sabe hoje eu não teria outro resultado. Né? Eu falo porque hoje eu sou divorciada. Né? E eu não desejo isso para ninguém. Né? Então, limite. Limite, a gente tem que aprender o limite das coisas. Né? Mas enfim, hoje eu falo que eu estou transformada. Ai, Valquíria, se você se dá uma nota. Pô, minha nota era negativa, era menos 100. Minha nota era negativa, gente, porque eu não conseguia enxergar nada de bom em mim. E olha que eu tinha, tá? Só que a minha lista de coisas boas só tem aumentado. Mas eu não via a minha lista de coisas boas, eu só via de coisas ruins. Então minha nota era negativa. Hoje eu me dou uma nota aí, um 8.
Você já pensou tanto que mudou na minha vida em um ano? Porque eu comecei a olhar para a verdade e não para a mentira. Na verdade, Deus, né, tem me mostrado a verdade e a reconhecer as mentiras, né? E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é isso que eu tenho vivido. E é isso que eu desejo que você viva também. Tá bom? Fique na paz e até a próxima.